todos. Bom dia. Que sejamos agraciados com a paz e a harmonia de Jesus nesse nosso esforço de aqui estar conseguindo, nos desvencilhar do cotidiano, das situações que nos envolvem, que é a nossa casa, o clube, a praia e outros afazeres agradáveis, mas que acaba nos dispersando um pouquinho daquelas questões que importam para a alma, que é o que nós estamos aqui fazendo. Que Jesus possa abençoar esse movimento, esse esforço nosso, nessa manhã. Uma alegria muito grande de poder voltar a essa casa e rever rostos amigos e podermos compartilhar aqui alguns estudos que nós estamos fazendo ali em Itabatã, Mucuri, Bahia. Ao contrário, um abraço bastante fraterno de todos os amigos ali, espíritas daquela região. Os senhores um dia passando por ali nos visitem, será um prazer muito grande receber a visita dos senhores lá, sabendo que são daqui de Colatina e um dia lá com nós, tá certo? Temos um desafio bastante interessante para essa manhã, e eu vou usar uma terminologia que o presidente da Federação Espírita Baiana utiliza, que é o senhor André Peixinho. Já esteve aqui, não sei se esteve aqui, mas em Vitória eu sei que ele vem sempre ali, Ele usa um termo chamado desconstrução, e eu gostaria de usar esse termo com os senhores hoje, para nós desconstruirmos algo. Mas nós vamos começar a trabalhar um pouquinho com neurolinguística, que diz o seguinte: eu quero usar uma metodologia. Quando nós temos uma problemática lá na nossa casa, seja no nosso quarto, na nossa cozinha, na nossa sala, na nossa varanda, em qualquer compartimento da nossa casa, e a gente quer reformar ela, a gente pode já começar reformando, construindo? Pode? Não. Tem que preparar o ambiente, Se é um quarto, a gente tem que tirar o quarto daquele local, montar em outro local, não é assim? E depois reconstruir. Então, na nossa mente também é assim. A gente não sai desconstruindo coisas, nós temos que construir algo primeiro, para depois reconstruir. Tá certo? Então, nós vamos começar uma construção com os senhores nessa manhã, de tal forma que eu gostaria que nós saíssemos daqui bem entendido no seguinte: a maioria de nós que aqui estamos presentes, encarnados, desencarnados, e os amigos teleouvintes da rede Amigo Vida, nós somos espírita, a maioria de nós é espírita pela primeira vez. A maioria de nós estamos sendo espíritas pela primeira vez em nossas muitas encarnações que já tivemos. E quando nós constatamos isso, nós também observamos que a gente chega na doutrina espírita, no movimento espírita, na casa espírita, com o psiquismo de outrora. Embora sendo espírita hoje, a gente ainda traz à nossa mente as velhas marcas das religiões passadas que nós trouxemos. Então é muito comum nós encontrarmos dentro da doutrina espírita que tem medo de espírito. Não é comum isso? E pouca gente sabe por quê. Porque é espírita hoje, mas ainda traz o psiquismo de outras religiões. Espírita que se benze, É isso aí. Espírita que tem medo da morte. É comum nós encontramos companheiros ainda dentro desse movimento. Isso é o psiquismo ainda de outrora, fazendo parte do nosso psiquismo de hoje, que não está sedimentado ainda em toda a doutrina. Tá certo, gente? Então, com base nessa realidade, Jesus também, para nós, ele não é espírita. Ele vem de outros mecanismos do passado nosso. E eu gostaria que a partir de hoje nós começássemos a ver Jesus por uma ótica mais legal, do âmbito de leis, mais filosófico, do âmbito da vida. Porque quando nós vamos analisar a biografia de Jesus e o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, nós vemos que religião é pouco para albergar tanta grandeza. Era isso que eu queria desconstruir hoje. Que os senhores guardassem isso aqui,
quando a gente sair para aquela porta, que Jesus fosse muito mais, a sua mensagem fosse muito mais do que religião, porque só a religião não cabe Jesus e nem a sua mensagem. É pouco só a religião, tá certo? É isso que nós vamos tentar desconstruir hoje de uma forma bem bacana, tá joia? Mas para isso nós vamos ter que construir, né? Então nós vamos começar a construir agora, tá certo? Os senhores já observaram como que está corrido o nosso tempo? Já observaram isso? Não é nem com um nem com o outro que a gente vai conversar, que as pessoas falam, não tenho tempo mais. Eu lembro do meu avô há muito pouco tempo atrás, assim, muito pouco tempo atrás, uns 40 anos atrás, tá, gente? Eu tenho 52, já contei isso com vocês aqui. Eu lembro do meu avô às 18 horas, terminado todas as tarefas, sentado lá na varanda da casa dele, ouvindo um radinho. Eu lembro disso. Nós não temos essa condição mais, né? Poucos de nós estão tendo essa condição das 18 horas, né? Sentar ali tranquilo e falar, acabei meu dia, hoje eu estou tranquilo. Poucos de nós. A começar pela nossa casa. Se vocês observarem, a nossa casa está mais confortável. Os móveis são de melhor qualidade, não é assim? Aqueles que gostam de ficar em casa geralmente têm atrativos lá bem interessantes, a começar pela televisão. A nossa televisão hoje, né, tem mais de 600 canais, não é assim? Então se alguém falar, eu vou ficar em casa, oh, meu Deus, ele fica lá o tempo que ele quiser, porque atrativo tem. Consolidamos piscina, não é assim? Sauna, hidromassagem na nossa casa, tudo para fornecer conforto. Fornecer conforto. Aquele que fala assim, trabalhar, a maioria de nós não trabalhamos em 2 ou 3 empregos, tem gente que trabalha em mais, porque está facilitado nos nossos dias de hoje esses trabalhos materiais, né? Aqueles que gostam de estudar, como está fácil conquistar um curso de graduação? Não está fácil? E quando você mal terminou o curso de graduação, a própria faculdade já começa a lhe ofertar a pós-graduação, favorecendo a matrícula, 1 ou 2, 3 mensalidades gratuitas, só para você dar sequência. Terminou a graduação, pós-graduação. Você mal terminou a pós-graduação, já vem o convite para o mestrado. Mal terminou o mestrado, já vem o convite para o doutorado. Mal terminou o doutorado, já vem o pós-doutorado. E assim vai, né? Eu tive num encontro de amigos agora, eu fiquei com vergonha. O amigo que há algum tempo eu estava lá tinha 3 mestrados. Bem mais novo do que eu. Bem mais novo do que eu. É assim que está o nosso mundo, né? Aquela pessoa que fala assim, eu gosto de viajar. Gente, como está facilitado? Quem tem viajado de avião aí, vocês viram como que estão os aeroportos? Com muitos atrativos para ser agradável para nós, para quem gosta de viajar, né? Os ônibus, quem já viu, fazia muito tempo que eu não viajava de ônibus, eu tive um passeio lá em São Paulo e tive a oportunidade de trafegar de ônibus lá. Tem Wi-Fi, você carrega seu celular na sua poltrona agora, não é assim? E o Wi-Fi é do ônibus. Olha que maravilha, isso é atrativo. Isso é atrativo. Bem, o que eu quero dizer com isso? A vida material está atrativa para nós. Se nós, já com consciência espiritualizada, hoje sendo espíritas, se nós descuidarmos, a matéria nos envolve e nós esquecemos do principal, do espírito, das coisas espirituais. Já vocês vão entender. Tá certo, gente? Já a gente esquece. Eu queria que cada um fizesse uma análise neste momento, como que está a sua vida nessas questões materiais que eu acabei de falar agora. Pense. Se não está envolvente, eu não estou dizendo que está ruim não, gente, está muito bom. Está muito bom, tanto é que é envolvente. Nada envolve a gente se não for agradável, se não for prazeroso, né? Mas vamos fazer uma reflexão, que a gente continue desse jeito, se deixando envolver por mais daqui a um ano.
Às vezes a gente faz isso, né? A gente está para assumir um trabalho, ou para assumir um estudo espiritual, e a gente, não, agora não dá, eu estou meio sem tempo, o ano que vem, não é assim que a gente faz? Então vamos tentar imaginar um ano, a gente se deixando se envolver pelas questões da matéria, por um ano. Agora nós vamos pensar em 10 anos, a gente deixar se envolver pelas questões materiais, deixando um pouco de lado as coisas espirituais por 10 anos. Já tive amigos que foi assim, quando acordou, 10 anos tinha passado e ele não tinha feito nada por questões espirituais, embora desperto, estava desperto, mas não fez nada. Pensemos daqui a 50 anos, se a gente deixar rolar do jeito que está atrativa a matéria, daqui a 100 anos, não é loucura não, não é. Daqui a 1000 anos, não é loucura. Daqui a 10.000 anos, não é loucura. Nós vamos estar existindo. Nós somos espírito. Você sabe por que eu estou fazendo isso? Porque faz 2000 anos que o Cristo trouxe a mensagem, caminho, verdade e vida para nós, e nós não atentamos direito ainda. 2000 anos já se passaram, porque ninguém chama a nossa atenção para essas coisas. Nós temos a mania material, mesmo sendo espírita hoje, nós temos a mania de fazer plano para 10 anos, 20 anos, 30 anos no máximo. Coisas da matéria. Nós somos espírito. O que é 30 anos, o que é 100 anos, o que é 1000 anos, o que é 1 milhão de anos para o espírito imortal que transcende a matéria. E nós não fazemos planos a longo prazo nesse sentido espiritual, porque nós ainda estamos com o psiquismo, a mente voltada apenas para a matéria. Vamos ver qual é a consequência disso? Vamos? Tem uma coisa que vai acontecer com todos nós. Certeza. Desencarnar. Eu falei numa casa espírita, outra aí, falei, nós vamos morrer. Alguém já levantou a mão lá, nós não vamos, nós vamos desencarnar. Então nós vamos desencarnar. Essa é a certeza que vai acontecer com todos nós isto. É a única certeza. E como que nós estamos para esse momento? Aqui entre nós, há pessoas que vão ficar ricas. Aqui há pessoas entre nós que vai viajar bastante. Aqui há entre nós pessoas que vai ser mães, vão ser pais, vão ser avós, vão ser avós, vão ser titios. Mas o que isso tudo importa para a vida do espírito quando nós desencarnarmos? Quando nós chegarmos lá no plano espiritual, será que vai constar quantas faculdades eu fiz? Vai importar isso lá? Quantos diplomas eu tenho? Será que vai contar quantos milhões eu juntei? Será que é isso que vai contar lá? Será que vai contar qual era o meu carro? Se era uma Mercedes, era uma BMW, ou era um Fusca? Lembrei de você, Ivana. Uma amiga minha que deu um Fusca, com muito orgulho. Será que é essas coisas que vai contar para nós lá? Coisa muito comum que eu ouço dentro da minha família, eu já contei para vocês que eu sou o único espírito da minha família, né? Então eu sempre tenho uma visão bastante crítica e analítica com a minha família, e vocês procurem fazer isso, tá? Vocês procurem analisar vocês dentro do contexto familiar, como é que está as coisas. Eu sempre vejo dentro da minha família essa fala aqui, ó. Às vezes a de vocês não, né? Vocês já estão mais avançados. Mas eles falam assim, ninguém voltou para dizer como que é lá. Vocês ainda ouvem isso no ano de 2018? Eu toda vez que eu ouço isso eu digo, é porque você não estuda. É porque você não estuda.
O dia que as pessoas se interessarem para saber dessa história, de voltar e contar como que é lá, nós vamos ver que temos muitos, nós temos milhares de espíritos que voltaram e contaram como que é lá do outro lado. E nós vamos desenvolver o raciocínio em cima de uma obra de Kardec, né? Quem sou eu para albergar alguma coisa aqui? Então nós vamos lá em Kardec, nós vamos se pautar lá no raciocínio dele, numa obra maravilhosa chamada Céu e Inferno. Tem muito espírito que nunca viu esse, já ouviu falar, mas nunca leu. Eu vou dizer para os senhores que é importante ler, mas eu vou dizer que mais importante do que ler, estudar esse livro. Mas estudar esse livro não sozinho. Tem muita gente que faz isso. Estudar sozinho, gente, é bom, é bacana, você vai conhecer o que está escrito lá e o que ele quis dizer. Mas o entendimento profundo, ele fica prejudicado quando você estuda só com você mesmo. Porque você vai entender apenas aquilo que o seu nível de cultura, de educação, de consciência é pertinente. Quando nós estudamos em grupo, numa casa espírita, por exemplo, que tem várias pessoas, inclusive que fizeram cursos outros sobre aquele livro, quando a gente estuda em conjunto, vai acontecer algo que Leon Denis define muito bem. Um dos maiores filósofos que ele já passou pela face da Terra, graças a Deus espírita, o cara, né? Ele diz o seguinte, que a nossa mente funciona como as faces do diamante. As mulheres que já ganharam diamante sabem disso. Quanto mais faces tiver o diamante, mais caro é o diamante. Não é assim? Leon Denis fala que a nossa sabedoria é dessa forma. À medida que nós vamos vislumbrando outras faces, que história que é essa em filosofia? É nós ouvirmos o que as outras pessoas têm a dizer, o que elas sabem acerca daquilo em comum que nós estamos vendo. Então, quando eu observo outra pessoa dar um referencial daquilo que ele teve uma experiência, eu amplio os meus horizontes. Eu começo a ter muitas faces. Eu tenho certeza que aqui, a maioria aqui é diamante, né? E de muitas faces, né? Muitas, né? Mais de 96, né? Já ouvi dizer que um dos diamantes mais caros tem 96 faces. Aqui nós temos mais, né? Temos ou não temos? Falando de mente, né, gente? Brilhante. Então é importante a gente estudar em grupo, tá certo, gente? Mas quem não está tendo essa oportunidade, leia pelo menos o livro lá para saber do que se trata. Esse livro, Allan Kardec vai editar ele lá no ano de 1863, e ele vai dividir esse livro em duas partes. Na primeira parte, ele vai tratar ali questão morte. O que é morte para o espírita? Que às vezes nós entendemos morte segundo o que eu entendo, baseado em outras religiões que eu vi, ou desta encarnação mesmo, ou de outras encarnações. Lá Kardec vai pontuar o que é morte para o espírita. Ele vai pontuar lá o que é anjos e demônios, o que é céu, o que é inferno. Tudo é dilema para nós, tudo é paradigma, porque nós viemos de outras ideologias e a nossa mente ainda está fragmentada nessas outras ideologias. Então é importante saber o que a doutrina espírita fala sobre esse assunto, para a gente ir se condicionando a essas novas ideias. Por isso que quando a gente vai num velório de um parente de um espírita, a gente vê um procedimento às vezes diferente do que deveria ser, né? Aí uma vez eu fui falar isso numa casa espírita, uma pessoa me cercou lá, falou: Anderson, você não deveria ter falado aquilo, porque as pessoas têm o direito de se expressar sentimentalmente. Claro, com toda certeza. Aí perguntei para ele assim: o senhor já viu um velório no Oriente? Ele: não. O senhor, veja como que é um velório no Oriente. É festa, gente. Por que eles festam quando alguém desencarna lá? Porque eles têm a consciência plena que não morreu, apenas se transformou, né, de matéria para espírito e transcendência, de uma dimensão para outra dimensão. Aquela pessoa continua existindo. Tem cultura.
É cultura. Então não é questão de sentimento, que na verdade não é sentimento, é emoção, né? A pessoa está emocionada com um fato que ele não entende direito ainda como é que procede, aí ele se expressa em quê? Em tristeza. Se tivesse um psicólogo aqui, poderia dar uma aula nessa área aqui para nós, né? Mas é isso que acontece. Na verdade é falta de conhecimento. Então Kardec trabalha esses assuntos todos na primeira parte do livro, mas o que vai interessar para nós nessa manhã está na segunda parte. Na segunda parte desse livro maravilhoso, Kardec começa falando ali dos espíritos felizes lá do outro lado. Então, homens... Como, por exemplo, do Samson. Perfeito. É isso aí mesmo. Nós vamos falar sobre um pouquinho acima desse daí, tá joia? Os espíritos felizes. E ele dá uma relação enorme lá de espíritos que viveram a vida como nós aqui, e chegando no plano espiritual foi feliz. Aí eles contam por que eles estão felizes lá. O segundo capítulo vai falar sobre os espíritos medianos. O que história que é essa? Tem espírito feliz e tem espírito mediano? Tem espírito que está ainda meio que indeciso, meio que incerto. Ele não está infeliz, mas também não está totalmente feliz. Aí eles vão contar por quê. E é uma relação lá de nomes, de pessoas comprovadas que existiram entre nós. Não é nome fictício lá não. Pessoas que existiram entre nós e trouxeram a mensagem como que eles estão lá. O terceiro capítulo da segunda parte vai falar sobre os espíritos sofredores. Depois vai falar dos suicidas, né? Como que os suicidas aqui entre nós, como que eles estão lá? Uma relação de nomes lá. E dos espíritos malfeitores. Como, por exemplo, alguém que rouba o dinheiro da educação, alguém que rouba dinheiro da saúde, alguém que rouba dinheiro da infraestrutura pública. O que acontece com ele lá? Leiam lá. Está lá, céu e inferno. A gente não precisa ficar julgando esse pessoal, então lançando anátema, né? Tomara, calma. A gente não precisa fazer isso não. Nós espírita, quando a gente vê alguém decaindo, como a gente tem visto aí agora, nós temos que orar por ele. Sabe por quê? Sofrimento à vista. Sofrimento, talvez nessa encarnação, por causa da materialização, né, os milhões, os bilhões, vai fazer ele ter algum regalo. Já vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas a hora que chegar no plano espiritual, a hora que retornar para cá, oh meu Deus, aí nós vamos entender por que crianças inteligentíssimas nascem lá na favela, sem saneamento básico, sem o básico de tudo, sem educação. Você vai conversar com a criança, você sente que é um gênio que está ali, intelectivo. Mas por que nasceu lá? Por que nasceu debaixo da ponte? Aí nós vamos entender. Tá certo, gente? Bom, desse estudo eu vou falar da segunda parte. Eu poderia falar para os senhores aqui dos espíritos felizes. Tenho certeza que todo mundo ia sair maravilhado daqui. Mas eu não sei porquê, eu vou falar de mim. Eu aprendo mais com os sofredores. Talvez por identidade, né? Quem trabalha em reunião mediúnica aqui sabe disso, tá? O que é reunião mediúnica? Para quem não é espírita ou para quem é espírita ainda não entende o que é reunião mediúnica. Reunião mediúnica é um momento especial que tem nas casas espíritas. Ali é onde pessoas que estudaram sobre intercâmbio mediúnico exaustivamente e que detêm uma afloração de algum tipo de mediunidade, eles vão lá estudar, experienciar esse intercâmbio com os desencarnados. Tá certo? Isso que é reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica é muito comum espíritos sofredores participarem dela. É mais comum os sofredores do que propriamente os espíritos felizes. Vocês sabem por quê? Não é porque os espíritos felizes desprezam as nossas reuniões, é porque nós não entendemos o que eles querem dizer. Sabia?
É muito comum um espírito elevado ele vir trazer uma mensagem, todos da reunião mediúnica se sentem maravilhados, uma mensagem bonita, com conteúdo pedagógico, crístico e espírita, mas aí você tem, o que você entendeu daquilo? Eu não sei, eu vou pensar ainda. É comum. Mas quando um espírito sofredor vem e conta a mazela e a experiência que ele está tendo, reflete diretamente em nós. Por que reflete diretamente em nós? Porque se nós fizermos a mesma coisa que ele fez, nós teremos os mesmos destinos. Porque a lei de Deus é justa. A lei de Deus não olha o tamanho, a altura, a cor da pele, o dinheiro, o diploma que a pessoa tem. A lei de Deus ela é justíssima. Se um rico fizer tal coisa, ele haverá de ter uma consequência. Se o pobre fizer a mesma coisa que o rico fez, ele vai ter a mesma consequência. Interessante, né? Um espírito de cultura fazendo algo, um espírito sem cultura fazendo a mesma coisa, a consequência para os dois é idêntica. É isso que é justiça. É isso que é justo. Entenderam, gente? Então, quando a gente ouve um espírito sofredor contar de uma problemática dele, nós aprendemos com ele que nós não devemos fazer aquilo que ele está fazendo, porque se fizermos, aquilo vai acontecer com a gente também. Interessante, né? E eu vou falar então acerca de uma personalidade que está lá na segunda parte do livro Céu e Inferno. E o nome dessa personalidade é Augusto Michel. Leiam lá, é o segundo que Allan Kardec começa a falar lá, dos sofredores. Por que eu escolhi esse para falar para os senhores? Vocês vão ver que ele é a nossa cara. Augusto Michel. Augusto Michel. Ele esse mesmo. Tá joia? Kardec, esse companheiro, ele vai desencarnar em março do ano de 1863. Kardec vai falar dele na Revista Espírita de abril. No ano seguinte, quando ele confecciona o livro Céu e Inferno, ele pontua a mensagem desse companheiro. Quem era esse companheiro enquanto encarnado aqui? Kardec descreve ele lá. Ele era um companheiro, hoje nós não dizemos mais essa palavra, rico. Vocês já observaram? Nos nossos dias de hoje é qualidade de vida. Vocês não ouvem falar mal, fulano de tal é rico. Usa essa palavra mais? Não usa mais, né? Fulano de tal tem qualidade de vida, né? Aí a gente vê o carrão, casão, as viagens para o exterior, né? Qualidade de vida, não é assim? Você passar por ele no supermercado, tem 2, 3 carrinhos com o empregado carregando. Qualidade de vida. Não é riqueza mais essas coisas, qualidade de vida. Então, lá naquele tempo, Kardec ainda usa, no ano de 1864, Kardec vai usar a terminologia rico. Tá certo, gente? A gente precisa entender bem isso. Qualidade de vida hoje. Bem comum de nós, tá? E Kardec vai dizer que esse companheiro, ele, se nós tivéssemos que medir ele por aquela classificação no Livro dos Espíritos, da questão 100, a questão 113, que eu já falei da outra vez aqui para os senhores, se a gente tivesse que medir esse companheiro, ele era um espírito neutro. O que é um espírito neutro? Ele não fez o mal, mas precisava fazer o mal? Tendo qualidade de vida? Né? Precisava. Ele tinha qualidade de vida. Então Kardec vai dizer que ele não fazia o mal, mas também não fazia o bem. Espírito neutro. É isso que é um espírito neutro. E Kardec vai dizer para ele que ele usou de toda a qualidade de vida que ele pôde obter, ele usou e gozou. Aí vocês imaginem o que o companheiro deve ter feito lá para trás, né? Aproveitado 100% do seu tempo para experienciar a matéria. Kardec vai dizer o seguinte, que ele tinha uma religião, mas provavelmente era aquela de aparência. Apenas de aparência. Ele não experienciava a religião que ele adotara,
como verdade, como mecanismos de princípio. Kardec vai dizer lá que a religião dele era X, mas os princípios de vida dele eram outro. Então a religião era só de fachada, não é assim? Só de fachada. E um belo dia, esse companheiro passeando na sua confortável carruagem, naquele tempo era charrete, né? A charrete se desgoverna e ele venha a desencarnar. Chega no plano espiritual. Na reunião mediúnica, ele comparece. Após um dos médiuns conhecer ele, eles então invocam o nome dele. E ele concorda em estar ali naquela reunião. E a primeira pergunta dos componentes daquela reunião foi a seguinte: como está você? O estado em que ele se encontrava lá. Olha como que ele responde: com vergonha. Aí o pessoal da reunião pergunta para ele: vergonha de quê? E ele diz: de mim mesmo. Agora nós temos que entender que vergonha que é essa de nós mesmos que nós vamos ter lá do outro lado se nós não fizermos certas coisas. Ou se a gente tocar a vida do jeito que a gente está tocando. Como dizia o meu pai, comendo, bebendo e dormindo apenas. Meu pai tinha essa frase e ele dizia isso. Vamos novamente apelar para a neurolinguística. Todos nós aqui vamos ser adolescentes por alguns segundos, tá certo? Adolescentes. E a nossa mãe veio até nós. Eu estou dizendo isso porque minha mãe fazia isso comigo quando eu era criança, tá? Eu sou mais velho, né? Então era eu quem fazia tudo. Ia no mercado, pagava conta, levava recado. Então a nossa mãe chamou nós adolescentes e falou assim: ó, você vai lá na casa do seu tio e você vai pedir para ele emprestado uma ferramenta lá que eu quero utilizar aqui, e assim que eu terminar eu devolvo para ele, tá certo? E aí nós fomos para a casa desse tio. Esse tio é uma pessoa abastada, uma casa confortável, e nessa casa, além de conforto, tem primos lá, que nunca está só os primos da casa, tem outros primos lá, e nós chegamos lá, encontramos com a primaiada toda, aquela casa confortável, e a gente foi para a piscina, foi para o pomar, foi jogar jogos, fomos fazer tudo que tinha direito. E quando deu a hora tal, meu Deus, eu tenho que voltar para casa, e a gente voltou para casa correndo. Quando a gente deu de frente com a nossa mãe falou: você demorou? Cadê a ferramenta? Fizemos tudo menos o que precisava fazer. É essa a vergonha. Vocês entenderam? Augusto Michel, quando chegou lá no plano espiritual, ele descobriu que ele era o quê? Ele era um espírito imortal. Ele tinha que ter trabalhado aqui, ele podia ter sido rico, ele podia ter conforto, ele podia ter ido para a praia, ele podia ter usado boas roupas, ele podia ter carrão, ele podia ter viajado para o exterior, ele podia ter casado, podia ter descasado, podia ter tido poucos filhos, muitos filhos, podia. Mas ele tinha que cuidar também das coisas do espírito dele, das coisas que é imortal, das verdadeiras coisas que nós levamos lá para o outro lado. Augusto Michel era rico aqui. Quando ele chegou lá, ele chegou rico lá também? Chegou sendo atendido, sendo servido, foi assim que aconteceu? É essa a vergonha dele, que eu espero, contando essa história para os senhores, na verdade recontando, né? Que quem contou foi Kardec, 1864. Eu espero que recontando essa história para os senhores, a gente acorde para a realidade. Somos espíritos. Às vezes estamos fazendo tudo menos o que importa aqui, menos o que vai ser precioso para nós. Já nós vamos entender que história é essa de preciosidade. Tá certo, gente?
Bom, eu quero dizer para os senhores que Augusto Michel não deu uma comunicação só, ele deu 5 comunicações. Vocês sabem por quê? Que ele veio a primeira vez e disse: eu estou com vergonha de mim mesmo, foi embora. Aí ele veio a segunda vez, 10 dias depois, dia 18 de março de 1863. Pode ler lá, o livro grafa certinho as datas das mensagens. E Kardec reproduz isso na Revista Espírita também. Augusto Michel vem a segunda vez. E na segunda vez, eles perguntam na reunião mediúnica para ele: como está tu agora? Ele disse: já não tenho vergonha de mim mesmo. Então ele já deve ter se arrependido. Porque não é esse o critério? Quando a gente enxerga que errou, o que nós devemos fazer? Se arrepender, dizer: errei, vou tentar fazer de novo certo agora, né? É isso aí. Então ele deve ter trabalhado isso lá, deve ter entendido. Cristo falou isso lá: arrependidos, né? O machado já está posto à raiz. O dele já, né? O nosso ainda demora um pouquinho, não demora? Tenho falado dos Espíritos, espera um pouquinho. Não leva agora não. Na segunda vez que ele veio, ele disse: bom, já não tenho vergonha de mim mais, mas ainda estou com vergonha. Aí perguntaram para ele: de quê? E aí ele diz: das pessoas que estão à minha volta, a luz delas me ofusca. Que luz que é essa, gente? Nós vamos ver em outros momentos da doutrina espírita falando dessa luz também, que as pessoas têm, eu tenho, vocês têm, todos nós temos. Agora, as de uns é mais do que outros, né? Nós vamos ver naquele livro Voltei, o nosso companheiro ali do Rio de Janeiro, Frederico Figner, que é ele, um dos que volta e conta como que foi lá, é ou não? Por isso que quando alguém falar para vocês assim: ninguém voltou, para dizer: você não está estudando. Tem uma multidão que já voltou e já disse como que é lá do outro lado. Frederico Figner é o nome do companheiro, né, que diz no livro Voltei como que é lá do outro lado. Ele foi secretário da Federação Espírita Brasileira. E segundo Haroldo Dutra, poucos de nós, espíritas hoje, vai ter a condição de fazer mais caridade do que ele. Sabe por quê? Ele era bilionário e ele colocou a fortuna dele à disposição do movimento espírita. Só para os senhores terem uma ideia, aquelas apostilas que chegam para os nossos grupos de estudo através da editora da FEB, foi ele que montou. Nós espírita hoje devemos isso a ele lá atrás. Foi ele quem montou a primeira editora, porque ninguém queria editar os livros da FEB, e ele, bilionário, secretário da federação, ele falou: vamos montar uma editora para nós. E montou com recursos próprios. Graças a Deus, hoje os espíritas são servidos por essa situação dele. Ele, em vida ainda, ele destinou parte da sua riqueza pessoal, porque havia parte da riqueza que era da família, então ele já deu a da família, e a parte da riqueza dele ele já distribuiu com as obras de caridade, incluindo a Federação Espírita Brasileira. Olha que interessante. Então, por isso, dificilmente um de nós vai poder fazer mais caridade do que ele, tá certo? Ele chega no plano espiritual, vocês lembram o que foi que ele sentiu falta lá? Da luz, porque ele via a luz nos outros e não via ninguém nele. Aí ele não entendia. Fala: mas eu fui espírita, eu fiz caridade, e por que eu não tenho essa luz? Por quê? Outro gênio da doutrina espírita, chamado Leon Denis, vai resolver essa questão para nós. Ele, estudando exatamente esse livro que nós estamos falando agora, O Céu e o Inferno, Leon Denis, ele vai escrever outra obra, chamada Depois da Morte. Já leram esse livro? Livro fantástico também. Quem não leu, leia. Livro maravilhoso. Ele faz uma retórica sobre essas questões que o livro Céu e Inferno diz.
E lá na página 329, no finalzinho do livro, ele faz a conclusão do livro. E nesta página ele vai dizer o seguinte: para os espíritos que já adquiriram a consciência da imortalidade e a transcendência da matéria, duas coisas apenas importam: a sabedoria e virtudes. Duas coisas: sabedoria e virtudes. E nós estamos correndo atrás de tanta coisa, né? E às vezes daquilo que realmente importa, nós estamos deixando passar batido. Emmanuel, também numa obra memorável, vem confirmar o que Leon Denis diz nessa obra Depois da Morte. Pensamento e Vida, Emmanuel retrata lá também, dizendo que duas coisas importam para o progresso do espírito. Estão falando de nós, e ele chama de asas. A primeira asa é a asa da inteligência, que os espíritos, lá no livro dos Espíritos, diz que geralmente se desenvolve primeiro. E a segunda asa, a asa da moralidade. Então a gente pode compreender o que quer dizer inteligência e moralidade, se não é sabedoria e virtudes. Augusto Michel então dá essa mensagem significativa para nós na segunda vez e vai embora, porque ele não tinha condição de muito mais tempo. Ele volta uma terceira vez, e na terceira vez perguntam para ele na reunião mediúnica: como que você está agora? Agora já não tenho vergonha mais, mas eu ainda me pergunto, se eu soubesse o caminho a seguir, eu teria seguido. Aí então eles perguntam: mas você não conhecia o Evangelho de Jesus? E ele diz: conhecia, até tive religião, mas e aí? O que faltou para ele, gente? Quantos de nós não acham bonito a mensagem do Cristo? Mas daí você pergunta: e o que significa isso? Não sei. Se eu não sei o que significa, dificilmente eu vou colocar em prática. Dificilmente. Vamos tentar entender isso daí então, pela ótica do Cristo? Vamos tentar entender isso? Vamos? Para a gente ver o que nós temos que fazer? Vamos? Quando a gente vai estudar Jesus e o seu Evangelho amplamente e profundamente, como diz Haroldo, nas suas temáticas, nós vamos ver que Jesus viveu 30 anos, do primeiro ano de vida até os 30 anos de vida, uma vida normalzinho como eu e os senhores vivem. Podem procurar lá para vocês verem, vocês vão ver pouca coisa falado de Jesus do 1 aos 30. Por quê? Porque ele viveu uma vida comum. Humberto de Campos relata isso. Ele foi carpinteiro, ele aprendeu a profissão do pai e tocou a profissão do pai até os 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, ele escolhe o lugar mais necessitado de Israel. E aí vem a mensagem para nós, Quando nós tivermos que começar a fazer alguma coisa por alguém, com quem que nós devemos começar a fazer? Com aqueles que já têm muito, com aqueles que têm pouco? Com aqueles que têm pouco. Quando a gente decidir, quando a gente se despertar, é com os que estão menos felizes. É com esses que a gente deve trabalhar os nossos impulsos e esforços, os nossos sentimentos. Tá certo? E ele escolhe então a Galileia. E quando ele chega na Galileia, ele abre a sua boca e diz para nós uma palavra significativa: bem-aventurado. Que história que é essa de bem-aventurado? Quando nós vamos estudar a doutrina espírita, vocês vão entender lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 920 ali, quando Kardec vai começar a trabalhar de felicidade e infelicidade, vocês vão ver que nós fomos criados por Deus para duas coisas: progredir sempre e ser feliz.
É essa o objeto da vida de vocês? Ser feliz? Que quando a gente coloca ser feliz, a gente já começa a escolher melhor as coisas. Porque tem coisas que a gente vai fazer, ou que a gente está fazendo ou quer fazer, não vai trazer felicidade para nós. Então, quando a gente coloca o foco felicidade no centro das nossas ações, a nossa vida já muda, começa a mudar a partir dali. E os Espíritos vão dizer para os mais afoitos, está lá na questão 920, que a felicidade real não é deste mundo. Então a gente não precisa ser muito afoito. E os Espíritos dizem que aqui a felicidade real não é deste mundo, porque nós estamos encarnados aqui por provas ou expiações. Ora nós estamos passando por provas, ora nós estamos passando por expiações. Ora por provas, ora por expiações. Olha, quem está nesse âmbito tem condição de ser feliz totalmente? Tem? Tem? Não. Não tem condição. Mas aí Kardec, preocupado com nós, ele pergunta na questão 922, mas será que não tem um meio termo de felicidade, já que a felicidade real não é deste mundo? Será que não tem um meio termo comum a todos os homens? E os Espíritos responderam: tem. A felicidade material, a posse do necessário. Aí é outra coisa que a gente não entende muito bem, é ou não é? A gente não entende muito bem essa questão. A gente começa a acumular. Isso não é posse do necessário. Nós temos que começar a repensar essa questão. Até mesmo porque a população do mundo está aumentando, E às vezes eu vejo, se a gente exagerar um pouquinho no mercado lá em casa, o que acontece? Aí eu e minha esposa só estraga. Então a gente tem que começar a repensar essa questão de necessidade. Porque esse é um princípio de felicidade para nós aqui. Aí eles separam um segundo momento e dizem assim: agora a felicidade moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila é aquele que faz a parte dele. Nós estamos fazendo a nossa parte? É uma pergunta que eu faço para os senhores. Os senhores se respondam para si mesmo, porque esse vai ser um dos motivos de infelicidade lá no plano espiritual. A consciência não tranquila, porque nós tínhamos que ter feito algo e não fizemos esse algo. Perdemos tempo com outras coisas, com outras situações. Fé no futuro. Eu tenho visto falta de fé no futuro, até mesmo de espíritas. Que quando a gente começa a taxar que os nossos problemas é a economia, o nosso problema é abastecimento, o nosso problema é isso é falta de fé no futuro, gente. Então o espírito está sendo convocado a ter fé no futuro, independente do que esteja acontecendo na matéria, porque nós não temos fé na matéria, nós temos fé nas coisas espirituais. É que nem o Cristo, ele sabia que ia ser crucificado, mas ele manteve a fé. Fé no que? Nas coisas espirituais. Deixar os mortos, cuidar dos mortos. É isso aí, E não se importar com aqueles que estão preocupados com a matéria, porque tem alguém que tem que se preocupar com isso. Então a gente deixa eles cuidar do que tem que ser cuidado lá, e nós vamos cuidar do que realmente interessa, porque nós já estamos despertos. Jesus falou: nós não podemos agradar a dois senhores. Ou haveremos de agradar um e desagradar o outro, ou agradar o outro e desagradar um. Como nós estamos despertos, cuidemos das coisas do Espírito, e deixemos para quem não está desperto cuidar das coisas da matéria. Entenderam? Fé no futuro, isso. Simples, Então, bem-aventurado. Mas quando ele falou bem-aventurado, ali resumiu para nós que era a felicidade que deveria ser o nosso foco. Ele ainda diz: bem-aventurados humildes. Jesus não teria condição moral de dizer que bem-aventurado ou feliz quem desenvolve a virtude da humildade, se ele não tivesse sido humilde. Quando a gente vai estudar pela doutrina espírita a biografia de Jesus, há mais de 6 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito por 6 bilhões de anos atrás.
Ele já era um espírito puro, de nível crístico, que é acima de espírito puro. Ele já era. E quando ele encarna entre nós aqui, para trazer a mensagem de luz, como que ele encarna? Numa manjedoura, lá numa estrebaria, de pai simples, de profissão carpinteiro. 30 anos. 30 anos. Tinha moral para dizer que felizes eram os que buscavam a virtude da humildade, não é? Tinha, não tinha? Tinha, e colou. Aí vem para nós, o que a humildade significa para nós? Geralmente falta isso para nós. Essa é uma das coisinhas que traz luz. Eu ouvi agora numa palestra, numa cidadezinha chamada Caravelas, lá na Bahia, uma palestra maravilhosa com um companheiro. Ele pega e dá um resumo do que é orgulho para nós. E ele mostrou uma parede, como essa daqui, grande. Ele falou assim: o orgulhoso é como se ele tivesse com o nariz aqui, ó, cheirando essa parede o tempo todo. Com o passar do tempo, ele começa a achar que grande não é a parede. Quem que é? Ele. Ele já não começa a achar que é a parede que é grande, ele é que é grande. Qual é o antídoto? O antídoto é a gente afastar da parede um pouquinho, 1 passo, 2 passos, 3 passos, 3 passos, se for o caso. Olha o que Jesus fez para demonstrar o que é a humildade para nós. Ele, o Espírito Crístico, ele encarna entre nós e foi conduzindo assim. Ele não se afastou da parede dele? Se afastou da parede dele. Não pode um juiz de direito subir numa tribuna como essa aqui e fazer uma expositiva? Pode ou não pode? Nós vemos isso no movimento espírita. Não pode um juiz de direito ir lá dar um sopão? Pode ou não pode? Pode. Não pode um juiz de direito ir lá fazer campanha do quilo? Pode. É só se afastar um pouquinho da parede. Não pode um cirurgião famoso de vez em quando se ausentar da parede dele para ir servir um sopão, servir um necessitado? Pode ou não pode, gente? É isso que é humildade. Esse é o primeiro motivo de luz para nós, é o desenvolvimento dessa primeira virtude, humildade. Mas Jesus não para só aí não. Ele fala 7 virtudes lá, quando ele começa o trabalho dele. Aí ele fala: feliz também será os que sofrem. Não é assim? Em outras traduções, os aflitos. O que ele quis dizer com isso? Então eu só vou ser feliz se eu sofrer? Será que é isso? Não. Por isso que é importante a gente estudar a doutrina espírita. Tem uma página no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo só endereçado para esse assunto. O capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E lá na instrução dos Espíritos, os Espíritos começam a dizer assim para nós, para a gente refletir: quão poucos sabem bem sofrer. Que isso, Anderson? Tem bem sofrer e mal sofrer? Tem. Não tem pessoas que quando sofrem, gente, ninguém sofre mais do que elas? Você pode até contar que tem outra pessoa. Não, a minha é maior. Não tem pessoas que quando ela passa por algum tipo de problema, todas as pessoas que estão à volta dela sofrem junto com ela, porque ela reclama, porque ela murmura, é como se ela não tivesse culpa. Mas quando nós temos o entendimento da doutrina espírita, a gente passa a saber que todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores, todas as nossas aflições, foi nós mesmos que cometemos, seja nessa encarnação ou em outras encarnações, porque a lei de justiça diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem tem esse entendimento, quando chega o sofrimento para ele, ele diz assim para Deus: obrigado, Senhor,
chegou o meu momento de me harmonizar com a lei divina. Agora me dê forças, me dê coragem e me dê luz, Senhor, para me enfrentar os meus problemas. Simplicidade. Toda pessoa que não pensar desse jeito que eu acabei de falar, ele complica a vida dele. Porque ele passa a culpar Deus, passa a culpar os demônios, passa a culpar as pessoas, passa a culpar a economia, o país e assim vai. Entenderam, gente? Então Jesus falou bem-aventurado quando ele quis dizer os sofredores, os simples, os simples. Nós precisamos assumir essa virtude de simplicidade na nossa vida, mas com razão. Mas com razão. Aí ele abre a sua boca pela terceira vez para falar a terceira virtude. Bem-aventurados mansos. Por que que o mundo está em guerra? Por que que famílias se despedaçam? Por que que sociedades ficam contra uma outra? Se não é a falta de mansidão de uma das partes. Se tiver um manso ali, não há guerra mais. Não há guerra mais. E Jesus não pede para o mundo ser manso, ele fala para aquele que está se despertando. Feliz é aquele que for manso. Bacana, né? Ele abre a sua boca pela quarta vez. Vou acelerar, tá, gente? Estou vendo ali o horário, tá? Bem-aventurado os misericordiosos. Quando você começa a estudar a misericórdia pela doutrina espírita, você vai ver que vai ao longo. Jesus estava falando lá de sentimentos. Ouvi outra palestra agora, há pouquinho tempo atrás, o companheiro fez essa pergunta aqui para nós. Quem que consegue passar por um mendigo, por um andarilho, com o cabelo grande, todo desgrenhado, com a pele amarrotada, significando que ele não toma banho há muitos dias, a roupa toda suja, os olhos fundos, tipificando que ele não come alguns dias? Você passar por essa pessoa e não sentir nada. Muitos de nós passam perto de pessoas e nem não sente nada. Eu não estou falando de fazer alguma coisa, porque fazer alguma coisa às vezes depende de tempo, às vezes depende de recursos. Eu estou falando de sentir. Quem que não abre o jornal, vê lá uma família que teve um filho assassinado e você não se compadece com a dor daquela pessoa? Eu não estou dizendo fazer alguma coisa, porque daí depende de tempo, depende de distância, depende de muita coisa. Estou falando de sentir. A misericórdia é sentimentos. Quando nós, a primeira pessoa, passa por uma dificuldade, o que nós mais queremos na nossa vida? É que as pessoas que estão à nossa volta tenham misericórdia de nós. Mas quando as pessoas estão à nossa volta, por nós não entendermos o que Jesus quis dizer, a gente nem sente nada. Às vezes é um irmão lá da nossa família, está passando dificuldade, um parente, e nós não estamos nem aí para ele. A gente não sente nada. Misericórdia é motivo de luz lá do outro lado. E ele abre a sua boca pela quinta vez, e agora diz: bem-aventurados pacificadores. Pacificador é diferente de manso. O manso precisa de um movimento, ele precisa de uma situação para ele mostrar que ele é manso. O pacificador não. O pacificador, ele é, acontecendo alguma coisa ou não, ele é pacífico em todas as situações. E você observa pela forma que ele vê as coisas, pelas coisas que ele ouve, pelas coisas que ele fala, pelas coisas que ele faz. Pacificador, isso também é pacífico, isso é motivo de luz aqui e lá no plano espiritual. E ele abre a sua boca de novo, e agora diz: bem-aventurados são os pacificadores, que é diferente de pacífico, é diferente de manso. O pacificador já tem uma conquista íntima própria dele, ele passa a promover a paz. Nós temos vários exemplos aí na nossa sociedade de pessoas que promovem a paz.
E ele abre a sua boca pela 7ª vez e diz agora: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso é motivo de felicidade. E nós, por causa do nosso psiquismo, de outras ideologias, de outras filosofias que nós estamos desembocando pela primeira vez na doutrina espírita, puro de coração, para nós é quem nunca errou, quem nunca falhou, quem nunca fez isso, não é? Mas não é isso. Puro de coração é aquela alma que se reconhece que errou, que falhou, que está perdendo tempo, e ele se ajusta para um ideal. Aí nós vamos ver Emmanuel falando no mesmo livro, Pensamento e Vida, ele fazendo essa conclusão de pureza de coração. Pureza de coração tem a ver com sabedoria. Se a pessoa não souber o que fazer, ela vai voltar a errar de novo. Então, o puro de coração, para ele se arrepender verdadeiramente, ele tem que buscar sabedoria. De posse da sabedoria, ele julga ele mesmo primeiro. E aí se arrepende e se movimenta para um procedimento ideal agora. Isso é pureza de coração. É o que nós chamamos aí de reforma íntima, tão necessária para a nossa felicidade. Está aí os pré-requisitos, então, para nós termos luz e sermos felizes aqui e lá do outro lado: sabedoria e virtude, inteligência e moralidade. E Jesus ainda diz assim, que só isso para nós é pouco. Veja que ele falou de uma conquista íntima, não foi? Mas eu não exercito isso só comigo, eu exercito também com os que estão à minha volta. Kardec trabalha isso lá no Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim para os imortais: se uma pessoa, a título de não errar, de não pecar, de não falhar, ele se isolar da sociedade, for lá para o deserto e virar um ermitão, ele conquista progresso? Lembra o que os Espíritos disseram? Isso, antes de ser virtude, é egoísmo. Porque é no embate social que nós mostramos quem somos nós. Se eu ficar escondido na minha casa, se eu ficar lá dentro do meu quarto, eu não provo nada, nem para mim mesmo. Mas é no embate social, trabalhando as diferenças, aprendendo a entender que nós estamos em níveis diferentes, em pisos diferentes de evolução. É por isso a diferença de ideias. É que nós vamos avançar. Eu não falei para os senhores dos espíritos felizes, porque eu queria que os senhores chegassem lá na casa dos senhores agora e abrissem o livro Céu e Inferno. Quem não tem o livro Céu e Inferno, entra lá na FEB, está lá em PDF o livro, e olhem lá, leiam pelo menos um espírito feliz, e vocês vão ver por que eles são felizes. Porque eles desenvolveram aqui exatamente o que Jesus falou. Então Jesus não cabe só numa religião, não cabe. Jesus é caminho, é verdade, é vida para nós. Chegou a hora da gente enxergar isso. Tudo que ele falou é objeto de felicidade para nós, mas nós temos que enxergar isso. Eu falei para os senhores que a gente ia desconstruir algo, não falei? Na verdade, nós não desconstruímos algo, nós construímos algo agora. Agora, a desconstrução é individual. E eu peço a Jesus que abençoe cada um de nós e que nós possamos saber fazer essa desconstrução milenar que está sedimentada em nosso psiquismo, mas a doutrina espírita agora nos oferta mais luz para a nossa felicidade aqui e a nossa felicidade quando a gente retornar ao plano espiritual. Que assim seja.